Você sabia que você foi chamado por Cristo? Eu estou falando com você, estou falando comigo mesmo. Deus me chamou, Deus te chamou. Agora, o porquê que Deus nos chamou? O que Ele viu em nós? Por que Ele nos chamou? Será que Deus nos chamou porque Ele foi obrigado a isto? Ou chamou porque Ele quis? É sobre isso que eu quero meditar com você. Eu quero que você entenda que Deus te chamou porque Ele quis. Simplesmente assim, Ele quis. Ele quis você, Ele quis chamar você, Ele quis contar com você, Ele quis que você o seguisse, Ele quis. Fique conosco até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Marcos capítulo 3, versículo de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que Ele quis. E foram até Ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com Ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Essa palavra ela é maravilhosa porque ela diz algo que me toca profundamente. Chamou os que Ele quis. Interessante, porque a palavra não está dizendo que aqueles homens quiseram seguir Jesus. A palavra de Deus não está dizendo que a iniciativa foram daqueles homens. A iniciativa foi de Jesus. Se eu olhar para a minha vida, eu vou ver que aconteceu a mesma coisa comigo. A iniciativa não foi minha. A iniciativa não foi minha. Não fui eu que comecei dizendo que eu queria seguir Jesus. Não fui eu que o escolhi primeiro, mas foi Ele que me escolheu primeiro. Então eu, por exemplo, me lembro que eu só fui, Frei Gilson, só fui começar a corresponder o chamado de Deus na minha vida com 14 anos. Eu demorei muito tempo. Como Santo Agostinho, ele diz, tarde te amei, Senhor. Tarde te amei. Depois de muitas lágrimas da sua mãe, Santa Mônica, Santo Agostinho se rende ao amor de Deus, mas muito tarde. Irmãos e irmãs, se a gente parar para pensar, a gente vai entender que o chamado começou com Ele. Ele me chamou. Não começou por você, não começou por mim. Então não foi o zelo dos apóstolos, que os colocou no seguimento de Cristo, mas foi a vontade de Cristo que os colocou atrás de si. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia nesta palavra que vai confirmar, que vai provar tudo isso que nós estamos falando. João capítulo 15, versículo 16. João capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. E vos constituí para que vades e produzais fruto e o vosso fruto permaneça. Assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Veja, a palavra de Deus está deixando clara, não fostes vós que me escolhestes. Não foi você que me escolheu, eu te escolhi primeiro. E, portanto, algo muito importante acontece. Se Ele me chama primeiro, então significa que se eu aceitei esse convite, se eu aceitei essa proposta, eu então agora respondo. Então, se hoje o Frei Gilson segue Jesus, é porque ele correspondeu, é porque ele respondeu. Mas não porque a iniciativa foi minha.
Deu para entender? A iniciativa não é sua. E, gente, e qual é o maravilhoso disso? A pergunta é, mas como que Deus me escolheu se eu estava no pecado? Como que Deus... Eu olhando para a minha vida, eu falei hoje dos meus 14 anos, mas como se eu estava no pecado? Mas como se eu estava na miséria? Mas como se eu não merecia? Mas como se eu fazia tudo de errado para o Senhor? Exato, é aí que a gente vê o amor de Deus por nós. Ele nos amou quando éramos pecadores, conforme está em Romanos. Aí que a gente vê a beleza, Ele nos amou, Ele nos chamou, não por causa das nossas obras, mas unicamente por um ato de amor, por um ato de misericórdia. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículo 4. A gente vai ver que essa escolha, ela é muito anterior ao que a gente pensa. E nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. Meu Deus, Deus me escolheu antes da criação do mundo, para que eu pudesse segui-lo, para que eu pudesse fazer a sua vontade. Eu queria que você colocasse aqui nos comentários: dai-me a graça de corresponder ao teu chamado em minha vida. O que nós precisamos fazer agora? Corresponder ao chamado do Senhor. Eu quero convidar você a entender isto: corresponda. Um Deus amoroso, misericordioso chamou você. Você vai dizer não? Corresponda. Dai-me a graça de corresponder ao teu chamado em minha vida. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.